Nesse vídeo, nós vamos falar sobre instrumentos e mercados derivativos, mais especificamente vamos falar sobre o que é a data de vencimento de um derivativo e o que é o payoff de um derivativo. Bom, só relembrando, no vídeo anterior nós definimos o que é um instrumento derivativo, que é um derivativo financeiro. Então nós vimos lá que um derivativo financeiro é um produto ou um instrumento financeiro que a gente chama de security e que ele produz um resultado financeiro num determinado intervalo de tempo que vai do instante Tzinho até o instante Tzão. Então esse resultado pode acontecer em algum momento específico ou em vários momentos dentro desse intervalo de tempo, e esse resultado é função, ele é uma transformação da performance, do desempenho de outras variáveis mais básicas durante esse mesmo intervalo de tempo. E essas variáveis mais básicas são chamadas genericamente de vários nomes, de ativo base, ativo subjacente, mas eu disse que como essa variável nem um ativo não precisa ser, então muitas vezes a gente chama essa variável simplesmente de underlying, né? Se ela nem é um ativo, a gente não vai chamar de ativo subjacente ou de underlying asset, né? Em inglês, underlying é subjacente e asset é um ativo. Então, se essa variável mais básica que determina o resultado do instrumento financeiro, se ela nem é um ativo, então fica chato chamar de underlying asset. Então vamos chamar apenas, muitas vezes, de underlying. E quem são exemplos desses underlyings, né? Dessas variáveis básicas que determinam o resultado financeiro de um instrumento derivativo? Elas podem ser ações, moedas, commodities, instrumentos de renda fixa, instrumentos de real estate, como nós já vimos anteriormente quem são, né? E outras coisas mais estranhas, como eventos de crédito, eventos climáticos ou mesmo outros derivativos. Bem, então essa foi uma revisão, nós tínhamos visto isso no vídeo anterior. Se você não lembra exatamente, volta lá no vídeo anterior e reforça esses conceitos. Agora vamos apresentar um conceito novo, que é a data de vencimento do derivativo. O que é isso? A data de vencimento de um derivativo, nós vamos representar pela letra maiúscula T, né? Tzão. Então a data de vencimento de um derivativo, que em inglês nós chamamos de expiration date, é a data em que a validade do contrato se encerra, ou seja, quando o contrato deixa de valer. Então até essa data, o contrato derivativo, ele é válido, ele está vigente. Após essa data, o contrato termina. Então se o contrato for lançado, for criado na data T0, né? Então vamos dizer a data de início do contrato T0, o intervalo de tempo durante o qual o contrato está vigente, está válido, é de T0 até T. Então o contrato está vigente dentro desse intervalo. Esse é o período de vida do contrato. Fora desse período, ou seja, quando o tempo passar o instante de tempo Tzão, esse contrato deixa de ser válido. Um outro conceito fundamental é o payoff do derivativo. Então, o payoff do derivativo é uma função randômica que depende do tempo e do preço ou do valor do underlying. Então, calma que eu vou explicar cada um desses termos que estão escritos aqui. Vamos começar por uma função randômica. Então, o que é uma função randômica do tempo? Então, imagina que eu tenho um determinado instante de tempo Tzinho e um instante de tempo posterior Tzão. Então, eu vou criar uma função que me diz o seguinte: olha, eu vou pegar, por exemplo, o preço de uma ação nesse instante, que eu vou chamar de S de Tzão. Então, imagina que o preço da ação nesse instante é S de Tzinho. E o preço da ação nesse instante Tzão é S de Tzão. E hoje eu estou aqui. E aí o tempo Tzão é o futuro. Então imagina que eu vou criar uma função que me diz o seguinte: olha, eu vou pegar o preço da ação no instante futuro Tzão e vou pegar esse preço e vou elevar ao quadrado. Então essa é uma função randômica que depende desse valor aqui e depende do tempo, porque eu estou falando, olha, nesse instante de tempo, essa função vai ser calculada pegando o valor da ação nesse instante de tempo e elevando ao quadrado.
Então veja que a função randômica, eu conheço a regra para eu fazer o cálculo, mas eu não sei quanto vai sair daqui. Então se nesse instante a ação valer, por exemplo, R$10, então essa função randômica vai valer R$10 ao quadrado, vai valer 100. Mas se o preço da ação for 7, então essa função randômica vai assumir o valor 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Então o que é uma função randômica? É uma função que eu sei qual é a regra de cálculo que eu tenho que aplicar, mas o valor que vai entrar nessa função eu só vou ficar sabendo num instante de tempo futuro, e esse valor depende de outras coisas, do estado da natureza, depende do mercado financeiro, depende da meteorologia, enfim, pode depender de qualquer coisa, mas é o resultado de alguma coisa que vai acontecer aqui, que eu ainda não sei no instante tzinho, que é hoje, e eu só vou saber isso lá no instante tzão. Então isso é que é uma função randômica. Então o payoff do derivativo, ele é uma função randômica que depende do tempo. Veja que eu estou envolvendo os instantes de tempo. Então hoje eu estou em tzinho e eu estou falando que essa função randômica vai ser calculada no instante de tempo tzão. E essa função depende não só do tempo, mas depende do preço ou do valor do meu ativo base ou do meu ativo subjacente, do meu underlying. Então eu estou indicando o meu underlying por um S de tzinho, sendo que esse tzinho pode ser qualquer instante de tempo que pertença desde o início da vida do derivativo até o vencimento. Então nesse exemplo que eu estou colocando aqui, eu coloquei que essa minha função randômica depende do valor do underlying, do preço da ação, no instante de tempo tzão. E o que mais eu sei do meu payoff? Então o payoff é uma função randômica do tempo e do valor, né, de mercado, do preço do meu underlying. E o que essa função faz? Ela determina para todos os instantes de tempo durante a vida do meu contrato, durante a vigência do meu contrato, o resultado financeiro que aquele contrato derivativo vai produzir para o seu dono, para o seu proprietário, né, o detentor do contrato. Então no exemplo anterior, eu falei que a gente estava no instante de tempo tzinho, e aí eu falei que aqui era o instante de tempo tzão, e tinha uma regra que calculava o resultado financeiro daquele contrato nesse instante. Então eu falei que lá, aquele exemplo que eu peguei, essa função randômica, era pegar S de t e elevar ao quadrado. Mas eu posso ter outros derivativos que o resultado financeiro não acontece só nesse instante. Ele poderia acontecer em vários instantes ao longo da vida desse contrato. Então vamos dizer que o contrato começou lá num instante de tempo t0, hoje eu estou no instante de tempo t, mas esse contrato vai vencer no instante de tempo tzão. Então eu sei que esse payoff do derivativo, essa função randômica, vai me dizer ao longo de toda a vida do contrato, o dono daquele contrato, quanto dinheiro ele vai ter que receber ou vai ter que pagar da outra pessoa com quem ele fez essa operação. Para o conceito de payoff ficar bem mais claro para você, nos próximos 4 vídeos eu vou apresentar 4 exemplos de 4 derivativos e nós vamos estudar em cada um dos vídeos como funciona exatamente o payoff de cada um desses derivativos. Então eu vejo você no próximo vídeo, onde eu vou falar do contrato derivativo chamado Forward. Um abraço e até lá!